Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Texto para a exposição da palavra do Senhor, Mateus, capítulo 26. Deixe sua Bíblia aberta neste capítulo. E faremos a leitura, irmãos, a partir do verso 1. Do verso 1 até o 13. Ok. Tá bom. Tá joia. Mateus 26, irmãos, dos versos 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia e em casa de Simão o leproso, vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém, irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, como foi falado em oração, a meditação e a exposição da palavra do nosso Deus. Meus amados irmãos, à medida que nós vamos vivendo a vida cristã, nós nunca podemos estar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E diante disso, algumas perguntas são vitais, são muito importantes para a nossa caminhada. Como nós estamos nos relacionando com Jesus Cristo? Como nós estamos marcando a nossa história como servos de Deus? Como nós, como cristãos, estamos carregando o nome de Cristo como filhos do Senhor? E como tem sido, meus amados irmãos, a nossa disposição e a nossa entrega a esse Deus que tanto nos amou e a si mesmo se deu por nós em Cristo Jesus? Meus amados, no capítulo 26, nós vamos ver um capítulo que é conhecido como as vésperas da crucificação do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver que nos capítulos 24 e 25, ele vai pregar o sermão escatológico, o sermão no Monte das Oliveiras. E agora, indo rumo à cruz, nós vamos ver, meus amados irmãos, que Jesus vai passar por muitos relacionamentos conturbados. Os sacerdotes, líderes do povo, o sumo sacerdote, que era o principal representante, ao invés de dar a devida adoração como liderança do povo do Senhor, esses homens não vão realmente ter relacionamento com ele. A deliberação do seu coração, ou de seus corações, não é para amá-lo, não é para entregar e devotar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas nós vamos ver que esses homens vão deliberar, traí-lo, negá-lo e até matá-lo. Nós vamos ver, meus irmãos, Judas Iscariotes traindo Jesus por 30 moedas de prata. Nós vamos ver também, meus amados, mais para frente, Pôncio Pilatos mostrando a sua neutralidade, que de neutro não tinha nada, e ele vai fazer a célebre pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Ele queria tirar o corpo fora, mas ele viu ali algo especial no Senhor e mesmo assim não quebrantou o seu coração. Pedro nega Jesus 3 vezes. Os soldados, meus irmãos, vão cuspir em Jesus, vão humilhá-lo, vão deitar sortes com as suas vestes. E apesar, meus irmãos, de estar ali o Senhor da glória, muitas pessoas vão mostrar um distanciamento em seu relacionamento com o Senhor Jesus.
Mas, meus amados, em meio a tantas situações conturbadas, nós vemos um texto maravilhoso que tem muito a nos ensinar nesta noite. Nós vamos olhar para a história de Maria Madalena e ver que eu e você, na nossa caminhada, devemos nos relacionar com Jesus com consagração. Temos que entregar a Deus o nosso melhor e não trocar Jesus por qualquer coisa. Então, este é um texto muito importante. Eu queria deixar este desafio para mim e para você neste momento e nesta hora oportuna. Então, que nós, meus irmãos, possamos consagrar a nossa vida ao Senhor e realmente ver como nós podemos e devemos servir a Cristo da melhor maneira. Então, vamos ver o que nos ensina a palavra do Senhor, meus amados, a partir do verso 1 mesmo, para os irmãos terem uma ideia, né? Embora eu já tenha falado um pouquinho, mas olhem como começa os versos de 1 a 5. Eu não vou falar pontos hoje, meus amados, mas eu quero que vocês olhem a perspectiva dessas lideranças, dessas pessoas que estavam próximas a Jesus, rumo à via crucis, rumo à crucificação. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, quais ensinamentos, irmãos? Sermão escatológico, no Monte das Oliveiras. Sermão que preparou o povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E, meus irmãos, enquanto Jesus estava falando e antevendo como o Senhor soberano que era, quando ele iria ser crucificado, nós vamos ver, de outro lado, cenas do próximo capítulo, a própria ou a principal liderança do povo judeu realmente se levantando contra o Senhor. Olhem o que diz aí os versos 3 a 5. Então, os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Meus irmãos, o que nós podemos ver aqui em primeira instância, né, é que Jesus tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus soberano. Ele vai narrar certinho o dia. Os líderes e principais líderes judeus não queriam fazer isso na festa da ceia. Então, eles vão falar na festa da Páscoa, melhor dizendo. E depois, eles queriam, no tempo deles, esperar toda a multidão ir embora para que eles fizessem isso na surdina. Mas ninguém pega Deus de surpresa, né? Nós vemos Deus como Deus soberano que é, Jesus Cristo, e nessa situação, meus amados, tudo está acontecendo no tempo certo. Jesus vai ser crucificado na Páscoa, tudo concorre para a sua glória e nada foge ao controle do Senhor. E o desafio que fica, meus irmãos, para o nosso relacionamento com Deus, a pergunta que tem que nos martelar e nos incomodar nesta noite é: como nós estamos nos relacionando com o Senhor Jesus? Possivelmente, alguns aqui fazem parte de alguma liderança, mas o que conta no final das contas não é se você é um líder, mas se você realmente ama de fato a Jesus Cristo. Nós vamos ver sacerdotes, principais sacerdotes, o sumo sacerdote, anciãos, homens que com a sua experiência deveriam ligar os mais jovens a Deus. Eles não receberam Jesus em seus corações, meus irmãos. Como faz jus ao texto de João capítulo 1, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E ao invés de estarem com seus corações quebrantados, derramados na presença do Senhor, eles endureceram a sua cerviz e não abriram seu coração para Jesus. Meus amados, olhem, infelizmente podem ter pessoas assim, que ocupem espaços de liderança na igreja, que podem ter seus corações duros. Certo pastor, certo teólogo, vai nos falar que existem pessoas que podem estar na igreja e serem religiosas suficientemente para não terem Deus em seus corações. Então, não é importante apenas você ser vocacionado. Não é importante você ter um cargo de liderança, mas juntamente com eles honrar ao Senhor e bendizer o nome do nosso Deus. Fica um alerta para que eu e você sempre possamos servir a Deus da melhor maneira, com integridade de coração. Não sejamos religiosos para fechar o nosso coração para Jesus, mas que nós vejamos, meus irmãos, que em meio à liderança nós temos uma grande responsabilidade. E nós, como servos de Deus, sempre temos que ter um coração aberto para Cristo como nosso Senhor. Esses homens não tiveram.
Mas a minha oração, irmãos, é para que Deus sempre abra os nossos corações, dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos das sociedades, né, das irmãs, todos nós, para que realmente, meus irmãos, o nosso coração nunca se familiarize com o sagrado, mas sempre no sentido de você se fechar para Deus, mas sempre que nós tenhamos o coração aberto para o Senhor. Mas uma outra lição que nós vemos na palavra, irmãos, é olhando a história de Maria de Betânia. Isso vai ficar mais claro, e é aqui onde eu quero focar mais a minha mensagem, a mensagem do Senhor nesta noite. Além, meus irmãos, de nós realmente vermos como está o nosso relacionamento como liderança, nós temos que ver como nós estamos consagrando a nossa vida a Deus. Olhem aí os versos 6 a 13. Eu vou ler algumas partes apenas, irmãos. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, eu quero que vocês entendam aqui um ponto importante, tá, irmãos? Essa história é totalmente diferente da que nós lemos em Lucas 7. Algumas pessoas se confundem, né? Lá em Lucas 7 é um outro Simão. Jesus se hospedou na casa dele. Foi uma mulher pecadora que ungiu Jesus, mas não é Maria de Betânia, irmãos. Isso precisa ficar muito claro. Algumas pessoas confundem. Maria de Betânia é uma mulher fiel, é uma serva que ama o Senhor de todo o seu coração. Nas vezes em que ela aparece na Bíblia, ela nunca aparece em seus mostra dando bons exemplos. Ela sempre se mostra como uma serva fiel ao Senhor. E só para os irmãos entenderem essa história, ela vai aparecer em Lucas 10, onde ela está assentada aos pés de Jesus, pronta a ouvir o que, irmãos? Os ensinamentos, né? Nós vamos ver ela em João 11, na morte de seu irmão Lázaro, mostrando que mesmo naquele momento difícil e crucial da perda do seu irmão, ela estava amando a Jesus. Ela mostrou fé ali e aparece aqui 3 vezes, onde ela mostra, irmãos, uma consagração a Deus, onde seu nome não estava no SPC ou Serasa, mas estava na história e estava marcado para estar no livro da vida. Isso é importante. Nós temos que ver como nós estamos usando o nosso nome para a glória do Senhor. E isso é algo maravilhoso que nós vamos ver na palavra. Então, é interessante um outro ponto, antes de eu continuar a leitura, irmãos, que o texto vai falar em casa de Simão leproso, né? Possivelmente esse irmão era um leproso, né, como nos diz a palavra, e ele foi curado. Por isso que agora ele tem uma casa. Quando leproso ele não tinha lugar, meus irmãos. Ele foi restaurado. E por ter sido restaurado por Jesus, ele tinha uma casa e quis receber não só em seu coração, mas na sua própria casa em Betânia. E agora vamos lá, vamos seguir a narrativa. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro. Alabastro aqui, meus irmãos, é um vaso possivelmente de mármore pequeno, onde era um recipiente para guardar óleos ou perfumes, cheio de precioso bálsamo. Algumas outras passagens, irmãos, só para vocês gravarem, nós vemos em João 12 e Marcos 14. É um nardo puro, é um perfume, para ver o valor deste perfume, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então, só para os irmãos terem uma ideia aqui, meus amados, eu vou lendo por partes, espero que fique claro a mensagem aqui, clara, né? Nós vamos ver que quando esta mulher entra, meus amados, ela vai derramar um perfume precioso, um nardo puro. E esse perfume, Judas vai calcular, e o valor dele era aproximadamente 300 denários. Essa moeda, talvez para nós, não seja tão clara, dona Valdeci, mas era equivalente a um ano de trabalho. Suponhamos que uma pessoa, o salário mínimo está em torno de R$1.000, não é, irmãos? Calcule aí vezes 10 ou vezes 12, dá de 30 mil para mais. Era um perfume que possivelmente ou era herança de família, ou ela foi juntando ao longo do tempo para derramar em uma ocasião especial. Possivelmente no seu casamento, quando ela casasse, ela derramaria esse precioso perfume sobre o seu noivo. Mas, meus amados, Cristo é mais importante do que tudo. E nessa ocasião especial, ela não calculou o valor e ungiu Jesus
com este óleo precioso. Ela não só derramou este óleo, mas quebrantou o seu coração, mostrando que Jesus, na sua vida, era mais valioso do que tudo na sua caminhada com Deus. Olhem mais, meus irmãos. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. É interessante, meus amados, porque se nós formos olhar os outros textos da palavra de Deus que falam sobre a mesma história, nós vamos ver que os discípulos estão ali falando, mas quem encabeça este argumento, essa indignação, quem é? Vocês sabem? Judas Iscariotes. Meus irmãos, o texto vai nos falar que ele é quem tinha a bolsa. João capítulo 12 vai nos falar que ele é quem tinha a bolsa, e quando muitas vezes o dinheiro chegava na tesouraria ali, viu, presbítero? Ele colocava não só na conta da igreja, mas ele colocava na sua própria conta. E, meus irmãos, trazendo de uma forma prática, hoje existem muitas pessoas que estão fazendo isso, né? Louvamos a Deus pelo nosso tesoureiro aí que está honesto. Mas falando de um modo sério, quantas pessoas hoje estão usando o nome de Deus ou usando o nome dos pobres para se beneficiar a si mesmo? Né? Quantas pessoas estão falando, não, nós vamos ajudar os pobres, né? Mas está engordando o próprio bolso. Carro importado, tudo atual, mas são desonestos em seus corações e não têm a motivação correta. Esse é Judas Iscariotes. Esse é aquele que está se relacionando no círculo mais íntimo do Senhor, irmãos. Mas apesar disso, olhem o que Jesus vai dizer sobre essa situação. Verso 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Irmãos, o comentário de indignação dos discípulos foi algo perturbador aos olhos de Jesus. Não perturbem esta mulher, porque o que ela fez foi o que, irmãos? Uma boa ação para comigo. Olha o que diz o verso 11. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Meus amados irmãos, além desta mulher ter derramado um precioso perfume, algo que realmente valorizou o sentimento que ela tinha por Jesus Cristo, onde ela deu exatamente o que ela tinha de melhor na sua vida, Jesus Cristo a honrou, e ela fez uma boa ação para glorificar o nome de Deus. Lembrem-se que no começo Jesus estava falando que daqui a 2 dias ele iria caminhar para a crucificação. Mas só para os irmãos terem uma ideia e perceberem bem, né? O pastor gosta de deixar tudo nos mínimos detalhes aqui, viu, meus irmãos? Pode ser que essa história não esteja cronologicamente em dia. João 12 vai nos falar que Jesus estava há 6 dias atrás, em Betânia, e depois que ele foi para Jerusalém, rumo à crucificação. Então, Marta estava servindo, Lázaro, que ressuscitou, estava lá, né? Lázaro estava lá. Depois olhem com calma a passagem. E nessa história, meus amados irmãos, nós vamos ver justamente a visão que ela tem. Os discípulos muitas vezes não enxergavam a realidade de que Jesus ia para a cruz, mas ela fez esta unção com óleo, ou com esse perfume caro, para o sepultamento do Senhor Jesus. Ela teve uma dimensão de entregar o melhor para Cristo, entendendo, eu vou vê-lo pela última vez, e vou entregar o meu coração. Vou entregar a minha vida e mostrar o meu amor. E Jesus vai nos mostrar, meus irmãos, que onde esse evangelho for pregado, este nome dela vai ficar para a história. E nós estamos em 2020, um tempo tão difícil, e o nome dela, irmãos, está sendo lembrado não para a glória dela, mas para a glória do Senhor Jesus. E é o desafio que fica, meus amados, é que quem dera o nosso nome ficasse na história para lembrar o que Cristo fez por nós na cruz. Hoje, nós vemos o nome das pessoas sendo, meus irmãos, jogado à deriva. Pessoas que com a sua reputação não honram a Deus. Pessoas que com a sua vida não glorificam o nome do Senhor. Vemos na vida de muitas pessoas retrospectos ruins. Mas a lição que deve ficar para nós nesta noite aqui, irmãos, ao longo que nós vemos a história desta serva do Senhor, é que o nosso nome tem que estar no livro da vida. Que nós temos que amar a Deus dando o nosso melhor,
realmente entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu não sei o que pode travar o nosso coração de nos relacionarmos com Deus. Mas a palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que Cristo Jesus é mais importante do que os pobres, é mais importante do que qualquer bem precioso que nós tenhamos nesta vida. Um texto que eu gosto de lembrar, para realmente ir ao encontro dessa passagem, é Mateus 13, mostrando que certo homem encontrou um tesouro oculto no campo. E quando encontrou este tesouro no campo, ele, cheio de alegria, deu tudo que tinha a fim de possuir aquele tesouro. Outra parábola, irmãos, vai nos dizer que existiu um comerciante de boas pérolas, mas ele, tendo encontrado uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha para possuir aquele tesouro. Irmãos, o nosso evangelho não é um evangelho de barganha. Ninguém quer que você dê dinheiro além da medida do seu coração na igreja. Qualquer pastor ou qualquer pessoa que faça isso é mercenária. Nós temos que ser fiéis ao Senhor naquilo que Ele diz para nós sermos. Mas, meus irmãos, quando se trata de ter aquilo que é mais importante no nosso coração, sabe o que fica? Nada deve ser mais importante do que Cristo Jesus no nosso coração. Nada deve ser mais valioso do que este Jesus que deu a vida por nós. Quando esta mulher chega, ela não fala nada, irmãos. Ela não toca trombetas. Ela só chega, Marcos vai falar, ela quebra esse vaso e fala: esse é o meu Senhor. Eu amo de todo o meu coração. Irmãos, isso é algo precioso. Isso é algo que nós temos que fazer na nossa vida hoje. Falando de uma forma muito franca, hoje as pessoas só querem receber. Muita gente só quer receber, mas poucos estão dispostos, num relacionamento com Cristo, a dar. E a palavra de Deus nesta noite sempre vai nos dizer, irmãos: filho meu, dá-me o teu coração. Mas o texto nos ensina uma terceira lição, irmãos. Eu espero que nós peguemos a essência desses relacionamentos. Vamos ver a história de Judas Iscariotes, verso 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Meus irmãos, enquanto nós vemos a história de Maria, uma mulher que se destacou muito na sua caminhada cristã, nós vamos ver que Judas foi um homem privilegiado. Ele está aqui no círculo mais íntimo do Senhor Jesus. Nós vamos ver que ele teve muitas experiências com Cristo. Ele viu os sinais, ele viu as suas maravilhas, ele viu as grandiosidades que Cristo fez. E ele estava ali, irmãos. Mas o texto da palavra do Senhor mais para frente sempre vai nos mostrar que Judas foi ganancioso, irmãos. Muitas vezes, em várias ocasiões, ele não estava com o seu coração aberto. Mas só para os irmãos terem uma ideia, quando Jesus anunciou quem seria o traidor, só Jesus sabia. Sou eu, Senhor. Muitos foram falando, né? Mas quando Judas falou, tu o dizes. E, meus irmãos, ninguém suspeitava de Judas Iscariotes. E nós vamos ver que não basta, irmãos, nós estarmos na igreja. Não basta nós sermos cristãos de longa data ou sermos do íntimo círculo do Senhor há muito tempo. O que conta no final das contas é se nós realmente estamos perseverando, se nós estamos amando ao Senhor de todo o coração. Eu quero que você veja e perceba o contraste que está sendo feito aqui. Irmãos, 30 moedas de prata, é difícil calcular o valor hoje, né? Se o perfume de nardo puro era equivalente a um ano de trabalho, 30 moedas de prata seria aí o equivalente a R$3.000. Se fosse aí uns 2 ou 3 salários mínimos. É dinheiro, irmãos? É. Mas o que a gente precisa pegar aqui é que enquanto esta mulher, Judas, estava trocando Jesus por preço de banana, por qualquer coisa. É bem Esaú, irmãos, como a Bíblia vai falar,
Esaú, tendo direito da primogenitura, trocou essa bênção por um repasto. E ao mesmo tempo, meus irmãos, que nós vemos muitas pessoas se relacionando com Deus, tendo Ele como bênção principal no seu coração, temos visto muita gente hoje, irmãos, que estão trocando Jesus Cristo por qualquer coisa. A palavra de Deus, irmãos, quer nos mostrar, vai falar em Lucas capítulo 22, verso 3, que o diabo entrou em Judas. E eu fico impressionante e chocado com isso, Mateus, nós que somos jovens. Judas não se estribuchou, irmãos. Judas, com o diabo entrando nele, ele não falou com a voz grossa. Ele não teve força sobrenatural. Quando o diabo entrou no coração de Judas, ele só o traiu. Que sério isso, não é, irmãos? Essa lição fica de alerta para nós nesta noite, para que eu e você sempre vigiemos, estejamos vigilantes e em oração. Aquele que está em pé, veja que não caia. E, meus irmãos, como nós, ao longo da nossa vida, temos que confirmar a nossa vocação e eleição amando ao Senhor. Estava falando na quarta-feira, como é bom nós, irmãos, termos feito a nossa profissão de fé. Como é bom nós... Vocês lembram da data do batismo aí de vocês? Os irmãos virtualmente aí? São bênçãos, irmãos, que acontecem no nosso coração. São coisas que mostram que nós estamos unidos. São sinais que mostram que nós somos do Senhor e Ele é nosso. Mas não adianta só ter o sinal. Esse sinal precisa ser confirmado no nosso coração. E, meus irmãos, que nós não troquemos Jesus por qualquer coisa. Tem muita gente trocando as bênçãos de Deus por repastos. Mas se um dia isso aconteceu com o nosso coração, louvado seja Deus, porque o Senhor é capaz de fazer isso conosco, assim como Ele fez com o filho pródigo. Um dia a gente matou Jesus no coração, o Pai no coração, a gente sai, vive uma vida desregrada, mas Deus é capaz de estar pronto a nos receber, e um dia Ele mesmo nos dar a graça de nós cairmos em si. Quantas bênçãos eu tinha ao lado do meu Pai, eu não percebi. Eu vou falar: Pai, eu pequei contra o céu e diante de Ti. Não sou digno de ser chamado Teu filho. Mas o Pai o avista de longe, coloca um anel no dedo, roupas novas e fala: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Louvado seja Deus, irmãos. Nós estamos aqui hoje e nós temos a oportunidade de mostrar o nosso amor por Jesus. Como nós estamos fazendo isso, irmãos? Eu fico me desafiando, presbítero. Que texto sério. Eu não quero encabeçar a lista de uma liderança que distanciou o seu coração do Senhor. Mas eu espero que Deus levante sempre líderes segundo o seu coração, que temam ao Senhor e o sirvam de todo o coração. Também, irmãos, nós devemos ver homens e mulheres que não querem só receber, mas que querem olhar para seus corações e verem que ser um servo é um privilégio, é uma honra. E consagrar sempre a sua vida para Deus, irmãos, consagrar a vida para Deus nunca é um desperdício. Tem gente que vai se indignar com o estilo de vida da gente, mas o que para alguns é indignação, para nós é uma honra, é um privilégio. Ver o que Cristo fez por nós na cruz é impagável, irmãos. E se Deus transformou o nosso coração, que nós, irmãos, possamos realmente consagrar o nosso melhor a Deus. Tem um hino que a gente sempre fala: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Mas, meus irmãos, que Deus sempre dê um coração disposto a nós, que nos inflame. E aqueles que não estão aqui, que Ele, segundo a sua rica graça, possa trazer de volta. Ele pode, irmãos, Ele pode. Se eu tivesse tempo de falar isso no domingo passado, eu falaria. Deus pode, irmãos. Vamos interceder, mas que comece em nós essa entrega. E com certeza, irmãos, o nosso nome, muitos nomes que não estão no hall de membros, vão estar no nome do livro da Bíblia. O seu está?
Confirmemos isso com a nossa vocação e a nossa eleição. Irmãos, nós não sabemos quem é eleito e quem não é, mas nós confirmamos isso amando ao Senhor e consagrando o nosso melhor a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o nosso coração e que sempre haja espaço, irmãos, para que nós entendamos, que Cristo é prioridade na nossa história. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, meus amados. Ó Deus querido, muito obrigado ao Senhor por esta noite de culto que nós tivemos para dedicar publicamente ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por todos os atos deste culto. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos que estão aqui publicamente. Te louvamos, ó Deus, grandemente pela vida dos nossos irmãos que estão no trabalho virtual, no culto, serviço virtual neste momento, ó Deus, e nos desafiar com a Tua palavra nesta noite. A Tua palavra nos ensina que ela é viva e eficaz. E nós queremos te pedir ao Senhor que a eficácia da Tua palavra sempre fortaleça o nosso coração e nos revista com a Tua graça maravilhosa e preciosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos. A Tua palavra vai nos falar quem é o homem para que dele te lembres. E o Senhor não só se lembra de nós, mas derrama a Tua maravilhosa misericórdia na nossa vida. Muito obrigado por isso, ó Senhor. E que diante dessa bênção preciosa, que o Senhor nos ajude e nos impulsione a sempre servirmos ao Senhor da melhor maneira. Ó Deus querido, o Senhor nos dá tantos privilégios, e como nos foi falado pelo pastor Marra nesta manhã, o Senhor não só nos dá a alegria de servirmos ao Senhor, mas nos dá posições, cargos, lugares na liderança, ó Senhor, e não deixe que isso afaste o nosso coração, mas que a Tua graça transbordante sempre nos dê o privilégio de sermos bons exemplos para a glória do Teu nome. Ó Deus querido, também nos ajude a elencarmos, encabeçarmos a lista, não das pessoas que se esquecem do Senhor, não daquelas que se distanciam da Tua presença, não daquelas que servem ao Senhor de qualquer maneira, pois a Tua palavra nos ensina que maldito é aquele que diz oferecer o melhor, mas oferece o pior. Ó Deus amado, nos ajude a realmente consagrarmos a nossa vida, darmos o nosso coração de fato ao Senhor. Que nada, ó Deus, como nos ensina a Tua palavra, isso é poder do Senhor, nada nos afaste da Tua presença, segundo o Teu poder. E que diante, ó Deus, desta bênção tão preciosa, que nós possamos honrar ao Senhor e amar a Ti mesmo, ó Deus, de todo o coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Ó Deus querido, também nos ajude, ó Pai, a realmente não sermos como Judas Iscariotes, a realmente colocarmos, ó Deus, o Senhor no nosso coração e não o trocarmos por qualquer coisa. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Quando o nosso coração se afasta de Ti, quando trocamos ao Senhor por um prato de lentilhas, ó Deus, mas nos faz voltar sempre à sensatez e dá-nos um coração segundo o Teu querer. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Ó Deus querido, fica conosco. Também trabalha no coração daqueles que não estão conosco. O nosso coração sofre, ó Deus, mas que realmente, segundo o Teu querer e a Tua vontade, que eles possam voltar aos Teus caminhos e estarem no livro da vida. Esse é o nosso pedido, ó Deus. Muito obrigado por este momento de culto. Louvado seja o Teu nome. No nome santo de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Recebamos a bênção, irmãos. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações, a comunhão e o poder do Santo Espírito do Senhor estejam sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.